E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais uma parte da história do Bai. As outras partes estão aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Depois de todos os acontecimentos do episódio passado, o Bai percebeu exatamente o que ele deveria fazer nesse momento que ele encontrou o grande patriarca do setor espiritual. O Bai pede desculpas mais uma vez, enquanto oferece ao patriarca um elixir que ele refinou. O Timo aponta como alguém do status dele não precisa de elixires, e o Lee explica que as pessoas não podem simplesmente oferecer qualquer elixir regular a um patriarca. Mas o Bai fala como ele usou apenas os melhores ingredientes, enquanto mantinha a fornalha com o fogo terrestre por vários meses. E a potência do elixir é tão forte que até mesmo o patriarca deveria ter muita cautela ao tomá-lo. O Bai explica sua devoção ao setor espiritual e assim o Timo concorda em aceitar o elixir. O Timo reconhece a inteligência tendenciosa e explica ao Bai que ele entendeu a sua mensagem repetida, implorando para que ele conceda por uma herança, e não será em vão. O Bai ganha um pergaminho explicando o poder especial do patriarca chamado Flora. Ele era como armas. Quando cultivar adequadamente todo o chão do mundo, pode ser transformado em poder de batalha. O Bai olha um pingente pendurado no cinto do patriarca, enquanto ele explica como aprender a técnica vai levar muito tempo. O Bai continua a olhar enquanto explica que irá pra guerra em breve e pode não sobreviver. O Timo diz exatamente o que o Bai está querendo dizer e graciosamente decide dar o pingente de Jade para ele para uma defesa de grau de formação central do tesouro espiritual. Qualquer um abaixo do nível da alma nascente não será capaz de romper a sua defesa. E quando ele sai, o Timo explica que o cultivo dele ainda é superficial, mas se ele infundir com a energia celestial, ele poderá usá-lo antes do seu nível. O Lee se pergunta o que o elixir que ele deu ao patriarca fez, e o Bai explica que esse foi o seu elixir mais precioso e celebrado no setor espiritual que ele criou meticulosamente por si mesmo. Porém, quando o Lee percebe que é o elixir do sonho profundo do Bai, ele sai chamando o Bai de pirralho fedorento e vai atrás do patriarca. Naquela noite, o Lee explica que o Bai não vai ser punido por conta desse elixir, mas aponta que ele terá que dominar a técnica secreta rapidamente. O Lee se prepara para ajudar a dominá-la e explica que as artes de armazenamento de chão são um método notável que transforma a força vital de Flora em poder de batalha. Pouco tempo depois, muitas raízes saem do chão. O Lee explica como transformar a Flora em uma formação e afirma que toda formação se torna uma arma. A formação puxa o Bai para dentro e o Lee explica que, escondido sob as raízes da árvore, está um núcleo espiritual que deve quebrá-lo e fundi-lo com seu próprio cultivo. A sua primeira tentativa de quebrar o núcleo falha instantaneamente. Na sua segunda tentativa, embora empurre com muito mais força, conforme as raízes o puxam, ele eventualmente supera e destrói o núcleo. Após destruir o núcleo espiritual da árvore gigante, o Bai integra o poder da Flora com seu cultivo e compreende ainda mais os fundamentos do armamento floral. O Lee pediu que, ao dar foco completo, ele quer que ele aprenda todos os 18 métodos de guerra medicinal contidos nas escrituras. Enquanto treina, ele pensa em como Lee pediu que ele ficasse com ele na batalha, mas o Bai não quer se tornar um garoto de entrega para o seu mestre, e ele decide que para ajudar o Lee, ele deve fazer algo para acelerar o seu cultivo. O Bai se volta para o casco de tartaruga, que ele passou por tantas dificuldades e situações de risco de vida para obtê-lo, e ele força a pequena tartaruga para fora do seu casco e determina que, com a fragrância que ele emite, ele poderá definitivamente fazer um progresso muito mais rápido. Enquanto o Bai faz isso, nós temos um vislumbre de como Tidon se transforma do seu eu mais jovem para o seu eu mais velho. Isso acontece em um instante, graças ao seu cultivo acelerado. O Bai é capaz de cristalizar o quarto nível do ar e fica surpreso ao ver que o seu filhinho adotivo, Rei das Bestas, veio ver ele. O Bai aponta como o cultivo do seu filhinho parece estar alcançando o dele e o elogia por cultivar como ele todos os dias. Mas ele não pode deixar de ver o rostinho do seu neném, de como ele tem uma expressão de ser injustiçado. Mas o Bai fica surpreso ao ver que seu bebê foi realmente muito bem tratado enquanto ele não esteve aqui. Ao olhar para fora, o Bai vê várias bestas de guerra paradas ali, e percebe que o Tidon deve estar controlando todas elas. Então, um pilar de luz revela que o segundo lote de discípulos de fluxo espiritual estava partindo para o território Lucian para lutar por seu setor. No dia seguinte, o Bai estava procurando uma maneira de aumentar a sua força de forma que ele seja capaz de parar a guerra de acontecer.
Sua busca o leva à pílula que desafia o Ryu. Ela estimula a força vital dentro do corpo, fornecendo uma força formidável por um curto período de tempo. Ela é refinada a partir da água pesada do rio, que não requer nenhuma planta e não precisa de nenhuma pílula de forno. O Bai agora estava muito confiante de que essa pílula o ajudará no seu cultivo a melhorar. Nessa hora, o Justin chega ali perto do Bai para pedir conselhos sobre como superar um gargalo no seu treinamento. O Tianyu garante a ela que pode ajudá-la, explicando que ela estava se saindo muito melhor do que o mais preguiçoso do setor, que é o Bai. Ele, na hora, para não ser menosprezado, estava determinado a mostrar a ele as coisas que ele pode fazer. Na hora, ele se gaba da sua última descoberta, mas o Bai tem que explicar que não importa o quão habilidoso alguém seja, sempre haverá alguém melhor. O Bai começa a ir até o rio que alcança o céu, mas o Tianyu aponta que o Bai estava apenas no estabelecimento da fundação, e alguém tão fraco quanto ele não será capaz de tocar a água sem ser dissolvido por ela. Mas eles ficam chocados ao ver que o Bai faz isso com sucesso, e ele afirma arrogantemente que seu nível ainda é muito cedo para eles entenderem o segredo por trás do que ele estava fazendo. O Bai afirma que um dia compartilhará o seu conhecimento com eles, e ele fala algo que ele ouviu do patriarca. A menina ficou maravilhada com o Bai. O tanto que ele cresceu é algo absurdo, e ela aponta que ele tem uma aura semelhante à dos patriarcas. O Bai volta para casa muito orgulhoso de si mesmo e pede ao seu filho que fique de guarda, pois agora ele começará a refinar a pílula que desafia o rio. Lá dentro, o Bai estava tentando transformar a água em gás e depois gás em uma pílula, mas isso não vai nada bem, e o Bai estava usando seu corpo como uma fornalha. Ele começa a se expandir rapidamente. O Bai corre para fora porque o seu corpo vai explodir. Nessa hora o Bai percebe que ele não é capaz de refinar a pílula no seu estágio atual. Ele decide procurar outra maneira de proteger a todos. Nessa hora seus velhos amigos voltaram e eles se veem pela primeira vez em 5 anos. E todos eles comemoram naquela noite. Todos eles bebem e colocam em dia o que estava acontecendo durante esses longos 5 anos. Mas o Zhang traz à tona a flexibilização do setor da corrente sanguínea. Ele explica como o Zhang veio para mostrar as suas habilidades de dedução ao Zhang, e ele ficou tão chocado com o quanto ele sabia que ele começou a pensar que o Zhang era na verdade o Bai. Eles continuam a relembrar o passado e traz à tona a refeição favorita do Bai, as galinhas com rabo de espírito. A Mai chega logo depois trazendo alguns lanches, e todos eles se lembram de como o ladrão de frango psicótico quase comeu todas as galinhas existentes do fluxo espiritual. Todos continuam a beber durante a noite, mas uma luta por vinho começou entre eles. O Bai persegue eles e eles usam o seu poderoso combate corpo a corpo para lutar pelo vinho. Mas o Bai facilmente assume o controle e então o Zhang desiste ao perceber que o Bai é uma das pessoas mais poderosas do setor. Lutar contra ele é chato agora porque ele simplesmente não tem chance. O Zhang acha que o Ryuan seria um oponente mais formidável pro Bai. Talvez daria conta. Então nessa hora o Ryuan avança para fazer a sua tentativa de tirar o jarro do Bai. O Ryuan se sai muito melhor do que o Zhang, mas ainda não consegue derrotar o Bai. O Ryuan admite a sua derrota, mas a Mai é a próxima aí. Ela estoura o jarro com a sua lança, e ela fica um pouco triste. Ela fala que ele claramente a deixou vencer como sempre, e explica que seu cultivo não é forte o suficiente para uma guerra. Ela sempre se escondeu atrás da sua força, mas não quer mais ser um fardo, e agora quer lutar ao lado deles. O Bai reconhece a sua determinação e declara que todos lutarão lado a lado para proteger o setor. Em um dos acampamentos, embarcando no setor de corrente sanguínea, o patriarca do setor Hanyan explica que despachou homens para coletar informações. Mesmo que tenham sido capturados pelo fluxo espiritual, ele não acredita que o pessoal do fluxo espiritual seria sangue frio o suficiente para executar eles. Em vez disso, eles provavelmente os usarão para impedir o ataque do setor da corrente sanguínea. O seu plano é resgatá-los antes que isso aconteça. Eles também falam que provavelmente o espião deles é o Bai, que não esteve no fluxo espiritual durante os últimos 5 anos. Então agora nós conseguimos ver a June. Ela estava um pouco triste, olhando para o sol e se perguntando para onde o Zhang foi. O Bai pensa em como Zhang disse a ele que ele é como um fogo no fogão da cozinha.
ele nunca deve ser distinguido. Ele não deveria ir porque ele faz parte de cultivadores que estão sendo enviados para a batalha. Ele explica que não é como o Bai. Ele é uma pessoa rude, sem muito talento, e nessa batalha ele estará na linha de frente. O Zeng afirma que, enquanto ele puder derramar sangue para proteger o setor espiritual, ele vai fazer isso. Então ele não viveu a sua vida em vão. O Bai tristemente diz que se lembrará de colocar uma jarra de um bom vinho para ele em frente ao monumento do Major. O Bai pensa em como o objetivo de todos é proteger seus setores, mas ele não pode deixar de se perguntar quantas pessoas de ambos os setores morrerão por conta disso. Sozinho, é incerto se o Zeng vai sobreviver à guerra. Quando ele percebe que ele pode estar influenciando o Bai em alguma coisa, demonstrando seu medo, ele finge simplesmente não se importar muito com a situação para dar confiança a todos os outros. Ele percebe que todos estão sendo atenciosos com seus sentimentos, mas o Bai estava determinado a proteger todos eles. O Bai se incita a não ter medo e hesitar mais. Ele proclama que se levantará dessa vez e parará a guerra, mesmo que isso signifique que ele terá que enfrentar a ira de ambos os setores. Então agora, o Bai está preparado para a segunda guerra da sua vida. A primeira contra o clã Lucien e agora contra setor espiritual e fluxo sanguíneo. 2 setores que o Bai domina muito bem.